Neste tutorial vamos abordar as diversas operações que podemos fazer sobre tabelas no Excel. Além de ser uma aplicação vocacionada para a realização de cálculos, o Excel disponibiliza também um conjunto significativo de ferramentas que auxiliam na obtenção, tratamento, gestão e análise de bases de dados. Neste sentido, ferramentas como a ordenação, conversão de texto para colunas, remoção de duplicados, a validação de dados, consolidação e os subtotais apresentam-se como ferramentas de grande utilidade e de fácil aplicação. Ora, a maioria destas ferramentas tem a sua aplicação prática em pequenas listas de dados ou tabelas. Uma tabela pode ser sempre entendida como uma lista ou a coleção de dados relacionados cuja estrutura e organização permite localizar e extrair determinada informação. Como sabemos, basicamente uma tabela é constituída por colunas ou campos, rótulos ou cabeçalhos e linhas ou registros. A criação de tabelas no Excel não requer grande planeamento, como seria necessário, por exemplo, fazer numa aplicação de base de dados como o Microsoft Access. A única regra que é aconselhável respeitar na construção de tabelas é a definição e utilização de rótulos, ou os cabeçalhos das colunas, únicos, ou seja, que não se repitam em todas as colunas da tabela. Se, por exemplo, queremos colunas para dois telefones, podemos pôr telefone 1, telefone 2, ou telefone A, telefone B. Portanto, é importante que cada coluna tenha o seu nome único. Uma das primeiras ferramentas disponíveis para operações sobre tabelas é a ordenação. Ordenar está disponível através da ferramenta Ordenar e Filtrar, na edição, onde nós podemos fazer ordenação imediata ou uma ordenação personalizada. Utilizando aqui uma folha que eu tenho de teste, com alguns dados sobre meses, lojas e quantidades, eu quero ordenar, por exemplo, por loja. Ora, para ordenar por loja, eu devo sempre ter em atenção que devo selecionar a coluna ou colocar a célula, o cursor, na coluna que eu quero ordenar. Usando esta ferramenta rápida de ordenar de A a Z, rapidamente o Excel analisa a coluna onde está a célula selecionada e organiza a tabela de acordo com essa informação, tendo cuidado de ordenar as outras colunas correspondentes. Isto é, não fazia sentido eu ter esta ordenação, Braga passar para cima e o 95 diz respeito a Braga não passar para cima também. Portanto, ele ao ordenar, ele faz a ordenação automática. E isto eu não selecionei nada. Já se eu selecionar a coluna, eu quero ordenar por esta coluna, o Excel vai-me perguntar. E vai-me perguntar se eu pretendo expandir a seleção para toda a tabela ou se quero apenas ordenar esta coluna. Se eu selecionar a de baixo, o que vai acontecer é que os dados ficam inconsistentes. Isto é, neste caso específico, Braga vem para cima, mas 95 não vai para cima, porque eu só estou a selecionar a coluna B. Então é importante expandirem sempre que vocês queiram ordenar uma tabela inteira. A dica que eu vos dou, sempre que possível, é fazerem a ordenação não selecionando, mas colocando apenas o cursor na coluna que queremos ordenar. Por exemplo, se eu quiser ordenar por quantidades, neste momento quero ordenar de Z, do maior para o mais pequeno, eu vou ordenar do maior ao mais pequeno e ele ordena-me, reorganizando também a loja. Esta é então a ordenação mais simples, mais básica, e que permite assim ter uma ordenação por ordem alfabética, por ordem numérica, ou outro tipo, por data, por exemplo, se a nossa coluna tiver datas. No entanto, por exemplo, eu poderia querer ordenar não só por loja, mas dentro da loja por quantidade. Ou seja, eu quero que apareça primeiro Braga, mas tenho aqui dois registros com Braga, a quantidade quer que seja ordenada por ordem crescente, do mais pequeno para o maior. Se eu fizer a ordenação da loja, ele vai-me ordenar só a coluna B, pela coluna B, ignorando a quantidade. Reparem que não está ordenado. Se eu ordenar pela quantidade, o que vai acontecer é que, eu vou voltar atrás só para desordenar a loja, o que vai acontecer é que ele ordena, ignorando, neste caso bate certo, temos aqui 115, mas ele ignora a loja. Para vocês terem certeza que ele vai ordenar corretamente por duas colunas,
fazemos a ordenação personalizada. Na ordenação personalizada, temos um assistente que nos ajuda e que nos indica quais são as colunas pelas quais queremos ordenar. Por exemplo, se eu quiser ordenar por loja e depois por quantidade, primeiro vou definir qual é o primeiro campo. Neste caso eu quero ordenar por loja, de A a Z, e agora vou adicionar um nível. Depois, ordenar por quantidade, do mais pequeno para o maior. Faço OK e vou ter a minha tabela organizada corretamente. Portanto, a ordenação personalizada permite-me definir os campos que eu pretendo quando é mais que um dentro da mesma ordenação. Isto é então a ordenação de tabelas. Uma segunda ferramenta muito interessante para operações sobre tabelas é a conversão de texto para colunas. A ferramenta de conversão de texto para colunas permite separar diferentes tipos de dados que normalmente estão agrupados nas mesmas células em formato texto. Esta ferramenta costuma ser bastante utilizada quando, ao copiar ou importar dados de outras aplicações ou da web, o Excel não consegue reconhecer e separar os diferentes tipos de dados por diferentes colunas, acabando por os agrupar na mesma célula. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui um fecheiro de texto que tem aqui alguma informação sobre vendas. Pode ter vindo de um programa de faturação ou de outra fonte. E eu vou copiar e colocar aqui numa folha nova e colar. E reparem, o Excel não conseguiu interpretar estes dados e colocou tudo na coluna A. Na verdade, eu queria que ele colocasse em 4 colunas. Data de venda, categoria, quantidade e vendas, para depois poder fazer operações e trabalhar estes dados. Quando isto acontece, quando eu não consigo, ou quando ao copiar ou abrir ele não consegue importar, podemos então usar a ferramenta texto para colunas. E o que vamos fazer é o seguinte: selecionar os dados que quero converter. No separador dados, tenho a opção, ou o comando texto para colunas. No assistente que aparece, é um assistente de 3 passos. No primeiro passo, eu tenho que indicar qual é o tipo de dados original. Como é que eles vêm? Se os dados vêm separados por algum caractere, ou, por contrário, se são separados por uma largura fixa. Neste caso, reparem, o caractere que separa as várias colunas é o ponto e vírgula. Então vamos escolher o delimitado. No segundo passo, indico qual é o caractere que vai separar cada uma das colunas. E estão aqui 4 pré-definidos: tabulação, o tab, o ponto e vírgula, a vírgula, o espaço, ou então eu posso definir aqui se for outro caractere que faz a separação entre cada um destas colunas. No caso específico deste exemplo, será então o ponto e vírgula. E ao fazê-lo, o Excel imediatamente consegue interpretar e dividir as 4 colunas corretamente. Fazemos o seguinte. No último passo, posso indicar para cada uma das colunas que vamos importar qual o tipo de dados a ser importado. Por exemplo, na coluna data de venda, eu sei que isto é uma data no formato dia, mês e ano. Eu posso indicar ao Excel que esta coluna vai ser importada no formato dia, mês, ano. Poderá ser outro formato. No nosso caso será dia, mês e ano. Posso até, inclusive, se eu não quiser importar uma coluna, indicar isso mesmo. Não importar a coluna e ele vai ignorar estes dados. Depois de fazer este trabalho, posso indicar qual o destino para a conversão. Ou substitui os dados que estavam presentes na folha, ou que posso colocar noutra folha ou noutra célula da minha folha. Neste caso eu vou substituir, portanto vou deixar de estar onde estava selecionado. Faço concluir e o Excel vai converter estes dados em 4 colunas. Com a particularidade de os dados, o tipo de dados, ter sido interpretado corretamente. Temos aqui uma data, isto é texto, é geral, isto é geral, mas este já está interpretado como moeda. E assim consigo ter as 4 colunas corretamente identificadas e posso agora fazer operações sobre ela. Isto é então a conversão de texto para colunas. Uma terceira ferramenta disponível é a remoção de duplicados. A remoção de duplicados é, normalmente, utilizada quando se pretende eliminar, de forma automática, dados repetidos em tabelas. Quando aplicada sobre tabelas com mais de uma coluna,
a remoção de duplicados poderá procurar eliminar as linhas cujos dados são repetidos em todas as colunas. São as linhas de dados exatamente iguais. Ou só as linhas em que os dados apenas se repetem em algumas colunas. Ora, através desta pequena tabela, para exemplo, tenho aqui os meses, o mês de janeiro, loja e quantidade, que vimos há pouco. Reparem que existem aqui várias repetições. No caso do mês é sempre uma repetição. No caso da loja temos 2 em Braga, 2 no Porto. E na quantidade também tem algumas repetições. Mas se repararem com atenção, no conjunto das 3 colunas, apenas tenho uma repetição. A repetição de janeiro, Porto, 130. Esta linha está de facto repetida. Como é que eu faço então a remoção de duplicados numa tabela maior, não tão pequena que se consiga analisar? Ora, nos dados, separador dados, tenho a ferramenta remover duplicados. A primeira coisa a fazer é então selecionar os dados. Reparem que eu não selecionei, mas tive o cuidado de deixar o cursor, a célula ativa, dentro da minha tabela. Por outro lado, vocês podem selecionar vocês à mão, mas deixando apenas o cursor, o Excel consegue identificar qual a tabela aplicar a ferramenta. Neste caso, vamos aplicar a remoção de duplicados, coluna A, B e C, linha 2 a 6. E o assistente que aparece indica que para eliminar valores duplicados temos que selecionar uma ou mais colunas que contenham duplicados. Agora, das duas, uma. Ou eu quero remover os repetidos numa só coluna, ignorando as outras todas, como por exemplo, eu quero remover todos aqui. Ele vai remover todos, indicando que tem 4 valores duplicados encontrados e removidos. Só deixou 1, janeiro, porque não tive atenção às outras colunas. Por outro lado, eu posso querer remover, tendo atenção janeiro, o mês de janeiro e a loja. Vou remover a quantidade. Ora, neste caso, ele vai manter Braga, Lisboa e Porto. São as linhas únicas em consideração das 2 primeiras colunas. Lá está, ele removeu 2 duplicados. Mas nesta tabela, isso não faz sentido. Nós queremos remover, tendo atenção, as 3 colunas para não perder a informação. Então eu deixo as 3 colunas selecionadas, faço OK. E ele removeu o duplicado, que era janeiro, Porto 130. Portanto, a remoção de duplicados permite identificar rapidamente onde é que há duplicados dentro da minha tabela e, com isso, fazer a remoção. Avançamos para a validação de dados. Na validação de dados, conseguimos fazer uma verificação e um controle dos dados que são inseridos dentro das células. Esta é uma funcionalidade do Excel que permite estabelecer para as células da folha de cálculo um conjunto de regras que deverão ser respeitadas a quando da introdução de dados. Com a validação de dados é possível, por exemplo, controlar e especificar o tipo de dados ou o conjunto de valores que poderão ser introduzidos numa ou mais células, ou definir o tamanho máximo que os dados a introduzir poderão ter. Para além das regras, que vamos fazer a seguir, é uma ferramenta também que permite validar com mensagens. Mensagens de entrada, que indica quais os dados podem ser introduzidos, ou avisos de erro, que indica os erros ao serem introduzidos valores inválidos. Para simplificar e para perceber a validação, considerem esta folha que tem um simples simulador de bolsa com estas células preparadas. Titulação, quantidade, preço de compra, preço de venda, mais-valia. E suponhamos, por exemplo, que eu quero alterar nesta célula quantidade, permitir apenas valores positivos. Não posso pôr aqui menos 1. Agora posso. Ainda não fiz nenhuma validação. Mas eu quero que o Excel me bloqueie e não deixe colocar valores negativos. Para isso, vamos usar então o separador de dados, o comando validação de dados. O assistente de validação de dados tem 3 separadores: definições, mensagens de entrada e avisos de erro. As definições é onde controlamos os dados que podem ser introduzidos na célula ou células. Mensagem de entrada é a informação que nós queremos que apareça quando a célula fica selecionada. Aparece um pequeno balão amarelo indicando a informação que pode ser introduzida. O aviso de erro surge se a informação for incorretamente inserida. Vamos aqui exemplificar. E eu disse que a quantidade aqui na célula B4 tem que ser positiva. Então aqui no critério de validação eu vou escolher o critério que se adapta às minhas necessidades. Neste caso,
terá que ser um valor positivo. Ora, um valor positivo pode ser um número inteiro, neste caso, maior que 0. Faço OK. Não acontece nada relativamente a esta célula. Se eu introduzir um valor 5, não acontece nada. Mas se eu introduzir o valor menos 1 ou 0, o Excel dá-me este aviso. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Tentar novamente ou cancelar. Cancelar apaga o valor que eu introduzi lá. Tentar novamente volta a solicitar que se introduza um valor correto. A validação de dados pode ser feita baseada em vários campos. Pode ser número inteiro, em que depois posso dizer que o número inteiro se situa entre valores, não se situa entre valores, é igual a, é diferente, maior, menor, maior é igual ou menor é igual. Pode ser um número decimal. O número decimal permite ter casas decimais, importante para valores com euros, com moeda. Depois uma lista. A lista permite indicar uma lista de valores pendentes. Isto é, permite-me, por exemplo, colocar aqui nos títulos da ação. Por exemplo, vou fazer aqui um teste para o título da ação. Eu quero pôr aqui uma lista com os valores disponíveis para o utilizador selecionar. Então vou colocar aqui uma lista e indico aqui alguns valores. Por exemplo, ABC, PTZ, etc. Tendo estes valores introduzidos, o que eu pretender, separados com ponto e vírgula, reparem que aparece a partir de agora uma pequena setinha com uma caixa para eu selecionar qual é o valor que eu pretendo colocar aqui. Posso escrevê-lo e se estiver correto dentro de um destes valores ele aceita. Se não estiver correto, o Excel vai dar um aviso indicando que não corresponde à validação. A vantagem disto é que eu tenho aqui os valores disponíveis para poder clicar e selecionar o valor que eu pretendo para esta caixa. Isto é feito com a validação de dados por lista. É possível, inclusive, que esta lista esteja no outro lado, noutra folha. Por exemplo, vou criar aqui uma folha de apoio. Vou-lhe chamar listas. E vou colocar aqui aqueles valores que escrevi há bocadinho. ABC, PTZ e QWE. Na validação, neste momento, em vez de indicar aqui os valores à mão, o que eu faço é indicar qual é o local onde está a origem dos dados para aparecer na lista. E vou indicar esta lista. Posso indicar a coluna A toda, ou só estes 3. Indicando a coluna A tem a vantagem de eu poder acrescentar aqui mais e automaticamente aparecem na lista. Faço OK. E reparem então, lá estão os 3 que estavam na lista. Se eu for às listas e colocar aqui outro, na minha lista já vão aparecer os 4 que eu coloquei. Portanto, a validação de dados, no caso da lista, é muito útil para disponibilizarmos valores que nós queremos que sejam introduzidos dentro das células. Ainda temos mais opções, como uma data, em que... Deixa-me apagar agora aqui esta validação de dados. Aqui qualquer. E apagar. Permite-me então colocar uma data, e nesta data, mais uma vez, colocar com os valores como se fossem números, mas estamos a trabalhar com datas. Uma hora, mesma situação. Comprimento do texto, posso dizer que o máximo de caracteres aqui é 10 caracteres, 20, etc. Ou personalizada, algo mais avançado em que eu posso pôr uma fórmula especial para controle. Portanto, indicando então aqui os valores que pretendemos, eu neste aqui tinha então maior que 0, eu posso agora definir que mensagens aqui aparecem ao utilizador sempre que ele clica nesta caixa. Isso chama-se mensagem de entrada. Neste momento não tem nada, por isso não aparece nada quando eu clico aqui. Mas se eu colocar aqui uma mensagem de entrada, título, quantidade, e mensagem introduza uma quantidade superior a 0. A mensagem vai aparecer então num balão amarelo na célula quando ela é selecionada. Quando clico, esta mensagem aparece. O título em negrito é opcional, não é preciso pôr. Eu posso não colocar título nenhum, pôr só a mensagem. Portanto, e aparece então a mensagem normal que eu coloquei. Só o título, só a mensagem ou as duas
juntas. Esta é uma informação quando a célula é selecionada. Já o erro, o aviso de erro, é a mensagem que aparece por defeito quando a informação que é introduzida não está correta. Por exemplo, se eu puser aqui o valor 0, aparece esta mensagem de aviso, de erro, que este valor não corresponde às restrições. Mensagem genérica do Excel. Eu posso alterar esta mensagem colocando a minha mensagem personalizada. E tenho possibilidade de colocar várias, neste caso 3 categorias. Um stop, um aviso ou informação. Se for um stop, tem esta condicionante, esta consequência. Botão tentar novamente ou cancelar. Não permite mesmo introduzir o valor errado. Ou tento novamente e ponho um novo, ou cancelo e ele cancela o que eu introduzi. Já uma mensagem de aviso tem esta consequência. Este valor não corresponde, deseja continuar. Sim, não, cancelar. O cancelar cancela a introdução. O não vai-me obrigar a introduzir um novo valor. O sim permite introduzir um valor inválido. Por fim, temos as informações. As informações indicam com o símbolo de OK, cancelar. Isto é, cancelo, ele cancela o meu valor. O OK permite o valor. Portanto, devemos escolher a opção de validação de erro conforme a nossa necessidade e o que pretendemos na caixa. Neste caso eu vou pôr um stop, não vou permitir valores errados, e vou pôr aqui a mensagem personalizada. Ponho aqui quantidade errada, deverá introduzir um valor superior a 0. Agora vou obrigar a pôr aqui um valor negativo, por exemplo, e aparece uma mensagem de erro personalizada. Lá está o título e a mensagem personalizada que eu introduzi. Portanto, a validação de dados permite, em qualquer célula, ou num conjunto de células que fizer exatamente para as 3 em simultâneo, fazer 3 situações. Validar os dados, isto é, indicar qual é o valor que eu quero introduzir, que pode ser uma lista, pode ser um valor decimal inteiro, data, hora ou outro valor personalizado. Indicar uma mensagem de entrada, que quando clico na célula aparece essa mensagem num balão amarelo. E ainda, o aviso de erro, quando o dado introduzido é inválido, essa mensagem de erro é mostrada. Uma outra ferramenta disponível para operações sobre tabelas é a consolidação de dados. A consolidação de dados é uma interessante ferramenta de Excel que possibilita a criação no único local de um mapa de resumo, um sumário, de dados dispersos por diferentes fontes, células, folhas ou mesmo livros diferentes. Ora, uma regra fundamental para que a consolidação funcione corretamente é que nas diversas fontes a informação a consolidar tenha a mesma estrutura ou os mesmos rótulos. Tenho aqui algumas folhas para fazermos estes testes. A filial 1, com dados de receitas líquidas, despesas e lucros de uma empresa na sua filial 1, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Filial 2 e filial 3. Nota então a consistência entre os rótulos das colunas e das linhas. Tendo isto em atenção, o que é que se pretende? Pretende-se uma folha onde apareça o total das 3 filiais. Destas 3 filiais. Filial 1, 2 e 3. O total da empresa, na prática. Para tal, temos várias opções. A primeira é, eu vou criar aqui uma folha nova e nessa folha eu vou fazer a consolidação dos dados. Isto é, quero que apareçam os totais das várias folhas que foram originadas. Ou de livros diferentes, também é possível. O botão em causa está no separador de dados, comando consolidar. Ao clicar em consolidar, aparece um assistente e neste assistente temos que indicar, primeiro, qual é a função que pretendemos fazer, isto é, nos dados que vamos selecionar, queremos somar os valores, queremos contar, queremos fazer médias, máximos, mínimos, portanto, escolher uma função matemática que queremos aplicar àqueles valores, neste caso eu quero somar, e depois tenho que ir buscar os valores através das referências. Ora, primeiro, vou buscar na filial 1, seleciono com os cabeçalhos da coluna
e da linha e faço adicionar. Eu tenho que colocar em todas as referências a indicação de todas as folhas que eu pretendo. Volto a clicar na setinha, vou ao filial 2 e seleciono todos os valores. Adicionar. Nunca se esqueçam de adicionar. Depois procurar. Filial 3. Selecionar todos os valores. Adicionar. Com os 3 selecionados, neste caso são 3 que eu queria selecionar, tenho que indicar ao Excel, a este assistente, se a minha seleção tem ou não os rótulos, os cabeçalhos das linhas e das colunas. Neste caso, sim. A primeira linha, reparem, tem o cabeçalho do trimestre, portanto, a linha de cima tem cabeçalhos. A coluna também tinha. A coluna de esquerda também tem. Depois, eu tenho uma caixa que me permite fazer a ligação. A ligação de dados, se não estiver selecionada, faz com que os dados que sejam copiados para aqui, com a soma respectiva, não sejam atualizados se a origem se atualizar. Por exemplo, se houver uma alteração neste valor, se eu não tiver ligados, o valor aqui na folha 5, nesta folha de resumo, não vai atualizar. Já se eu ativar esta caixinha, e é o que eu vou fazer, vai aparecer então o valor sempre atualizado. Faço OK. O Excel faz então o resumo. Só abrir aqui as colunas. Faz um resumo dos valores para os campos que eu pedi. Neste caso, filial 1, este 4.400, mais este 1.700, mais 4.300. A soma desses valores vai dar então estes 10.500. Com a vantagem de, nesta folha, eu tenho a possibilidade de ver os níveis. Aparecem aqui estas ferramentas novas do lado esquerdo. O nível 1 é o nível que tem tudo compactado, apenas os resultados. O nível 2 vai aparecer os resultados parciais para chegar aqui. Isto é a cópia dos valores que vieram de trás. Operações sobre as tabelas que vieram de filial 1, 2 e 3. Eu posso esconder por níveis, só mostrar o lucro, só mostrar as despesas, ou só mostrar as receitas, não mostrar nada, ou mostrar tudo, dos níveis parciais. Tem esta vantagem de poder trabalhar estes valores diretamente aqui. Ora, se eu for à filial 1 e fizer uma alteração a este valor, por exemplo, para 1000, o resultado na folha 5, nos totais, vai ser imediatamente atualizada, porque eu fiz a ligação quando consolidei os dados. Aquela caixinha que diz criar ligação aos dados de origem. Esta é uma das formas de fazer, isto é, numa folha nova, colocar e ele coloca-me os dados. No entanto, a forma mais interessante e mais apelada de fazer é preparar, eu tenho a folha filial 1, 2 e 3, é preparar uma folha com a mesma estrutura dos dados, já preenchida, com cores, com formatos pretendidos. A vantagem desta forma é que é respeitada a forma de eu mostrar os dados. Eu vou selecionar o sítio onde eu quero que sejam mostrados os dados e vou então consolidar. Já está preenchido, se não tivesse era fazer novamente a procura e ir aos 3, mas já tenho aqui os 3 preenchidos. Eu tenho a linha e a coluna como rótulos, quero criar uma ligação, faço agora OK. O Excel vai preencher estes dados sem mexer na minha estrutura. Bem, continuo a ter os níveis, mas neste caso já tenho a informação bem organizada. Ainda na consolidação de dados, é importante perceber que o Excel pode fazer este trabalho apenas nas informações que eu pretender. Por exemplo, se eu nesta folha de totais não quisesse mostrar as receitas e as despesas, apenas o lucro, é possível fazê-lo. Reparem, eu criei aqui uma folha lucro, em que, lá está, a estrutura foi preparada previamente, mas em vez de ter uma estrutura com receitas, despesas e lucro, tenho apenas com o lucro. Selecionando o sítio, o local onde eu quero que apareça o resultado, vou voltar a fazer a consolidação dos dados. Continuo a ter as referências, com os rótulos da esquerda, mas reparem, como eu só estou a selecionar estas células onde apenas tem o lucro, o Excel vai analisar, vai fazer as contas, mas só me vai mostrar o lucro. Vai fazer as contas para o lucro. Reparem, apenas o lucro. Receitas e despesas não aparece cá. Portanto, eu posso fazer uma seleção do que pretendo consolidar se na folha de destino tiver os rótulos do que eu pretendo consolidar. Se não tiver nada, ele vai mostrar tudo. Se eu tiver já um formato, ele vai respeitar esse formato
tendo em atenção que estes nomes têm que ser exatamente iguais a estes nomes. Por isso eu recomendo copiar o formato, copiar tudo e limpar o sítio onde temos os valores. Por outro lado, se eu pretendo apenas uma informação parcial, a minha folha de destino deve ter apenas essa folha parcial para fazer a consolidação de dados. Ainda nas operações sobre tabelas, temos a funcionalidade dos subtotais. A ferramenta subtotais é uma ferramenta do Excel que é utilizada normalmente para gerar de forma automática alguns sumários ou resumos dos dados de uma tabela, através da apresentação de determinados totais parciais e globais que são obtidos a partir de determinadas operações matemáticas ou estatísticas. Vamos usar aqui este pequeno exemplo, que temos uma tabela com os vendedores, região e as vendas de cada um desses vendedores. E pretendemos fazer aqui subtotais, isto é, quanto é que o Costa vendeu, quanto é que o Monteiro vendeu, quanto é que o Silva vendeu. Ou, por outro lado, saber quanto é que se vendeu no centro, no norte e no sul. Para fazer a utilização dos subtotais, que está no separador dados, grupo, resumo, para poder usar, temos aqui um passo muito importante. O primeiro passo é ordenar a tabela pela coluna para a qual se pretende fazer subtotais. Isto é, se eu quiser ordenar, eu quero saber os totais das regiões, quanto é que se vendeu no centro, no norte e no sul, eu tenho que ordenar a primeira tabela pela região. Vou fazer essa ordenação agora. Clico e ordenar de A a Z. Com a tabela ordenada, agora sim, posso fazer os subtotais. Clico nos subtotais e o assistente que me aparece pede-me o seguinte. Quando é que eu quero introduzir um subtotal? A cada alteração do quê? Neste caso, a cada alteração da região. Quando a região mudar, eu quero que me apareça aqui o total do centro, total do norte, total do sul. Então, a cada alteração da região, eu quero fazer, neste caso, a soma. Podia fazer contar, podia média, podia máximo, uma das funções matemáticas disponíveis. Para este caso, eu quero somar. Vou adicionar o subtotal às vendas, é a coluna que eu quero somar, é a coluna para a qual eu quero aplicar esta função. E depois tenho três opções. Substituir subtotais atuais. Se já existirem subtotais, esta opção permite-me substituir o que já estiver introduzido. Fazer uma quebra de página entre grupos. Isto significa que se eu depois imprimir a folha, neste caso não aparecerá só uma, com as quebras apareceriam três, cada uma com a sua região. Eu não vou deixar agora sem estar selecionado. E um sumário por baixo dos dados que indica que os subtotais deverão estar debaixo de cada uma das secções e não por cima, como irá acontecer se eu deixar a caixa selecionada. Eu vou deixar esta selecionada. Quero então substituir. Neste caso não faz diferença porque não temos subtotais. E quero o sumário por baixo. Faço OK. E o Excel introduz-me então os subtotais para cada uma destas regiões. Nunca esquecer, primeiro passo, ordenar a coluna pela qual queremos fazer os subtotais. Queremos o centro total, norte total, sul total e depois um total geral. Reparem que os totais aparecem por baixo de cada uma das secções. Se eu fizesse por cima, ele iria aparecer os totais antes de cada uma das secções. Vou limpar. E eu quero, neste momento, ordenar e saber os subtotais não por região, mas por vendedor. Primeiro passo, ordenar pela coluna que queremos fazer o subtotal. Ordeno por vendedor. Ativo o subtotal e indico agora que sempre que houver uma alteração de vendedor, faz a soma das vendas. Sumário por baixo. E eu vou ativar agora a quebra. Isto é, eu quero imprimir o relatório para cada um dos vendedores. Cada um na sua página. Faço OK. Cá está os subtotais feitos por vendedor. E agora, como eu ativei as quebras, se eu for imprimir este relatório, vai-me sair cada um dos vendedores na sua página. Monteiro, Silva e o Costa. Se for pretendido que esta linha com o cabeçalho apareça repetida em cada uma das folhas, isto pode ser feito no esquema de página, títulos de impressão, e na linha a repetir do início, indicar a linha que pretendemos que seja repetida. Com isto, quando imprimo, sempre que há uma nova quebra, o cabeçalho é mostrado juntamente com a informação. As quebras de página servem então para poder
fazer com que sempre que há uma alteração, na impressão, apareça em folhas diferentes. Se não o fizer, se eu tirar a quebra de página, o que vai acontecer é que aparece toda a informação na mesma folha. Para limpar subtotais, temos então o remover todos, que permite remover o trabalho que foi feito. Para terminarmos, temos a importação de dados externos. Nestas últimas versões do Excel, a ferramenta de importação de dados tem sido melhorada continuamente, estando neste momento disponível uma funcionalidade de importação muito avançada que permite obter dados de qualquer fonte de dados de uma forma muito fácil. Todas estas ferramentas estão disponíveis no separador de dados, no grupo Obter e Transformar Dados. Temos 3 botões de acesso rápido, a partir do texto CSV, a partir da web ou da tabela intervalo. Mas no primeiro comando, Obter Dados, temos todas as funcionalidades compactadas nas várias categorias. Obter dados de fecheiro, a partir de um fecheiro de um livro de Excel, a partir de texto CSV, fecheiro XML, JSON, a partir de uma pasta ou do SharePoint. Também de base de dados, SQL Server, Access e outras bases de dados disponíveis. Do Azure, sistema da Microsoft, a partir do conjunto de dados de Power BI, de serviços online ou de outras origens, por exemplo, a partir da web ou a partir de outros dados mais avançados. Estas funcionalidades de importação são muito interessantes e possibilitam importar para o Excel para análise e tratamento os dados de qualquer fonte. Aqui vou-vos mostrar 3 exemplos. Através da importação de uma base de dados de Access, através de um fecheiro de texto e também a partir da internet. Para importar a partir de uma base de dados, e neste caso base de dados do Access, eu tenho aqui um pequeno fecheiro, um fecheiro clientes, feito em Access, que não tem mais do que uma lista de clientes com o nome, morada, código postal e telefone. Eu quero importar esta base de dados, esta tabela, para o meu Excel. Faço obter de fecheiros a partir de uma base de dados do Microsoft Access e indico o fecheiro do Access que tem a informação que eu quero importar. Faço importar e será então iniciado o assistente, o novo assistente, nestas últimas atualizações do Excel está disponível, o novo assistente que permite trabalhar esta importação. Desde logo reparem, do lado esquerdo aparece o fecheiro que foi importado e a tabela que está dentro desse fecheiro. Ao clicar, aparece uma pré-visualização dos dados dessa tabela. Eu posso imediatamente fazer carregar, ou posso escolher carregar para escolher o local para onde eu quero colocar os dados, ou ainda posso transformar os dados e antes mesmo de importar, arrancar um assistente poderoso do Power Query em que permite trabalhar estes dados antes de importar. Mas não vamos avançar tão longe através deste assistente, vamos apenas usar os dados diretamente importados através do assistente. Portanto, seleciono o fecheiro, tenho aqui a minha tabela e faço carregar. Vou fazer carregar para indicar uma nova folha e neste pequeno assistente vou dizer que quero importar para uma tabela para uma nova folha de cálculo. Podia ser para um relatório de tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, fazer apenas ligação, neste caso tabela, nova folha de cálculo. Faço OK. Ele vai-me criar então uma folha nova com a ligação feita e com os dados disponíveis. E estes dados estão disponíveis para poder trabalhar no formato de tabela. Ora, sempre que fazemos uma ligação, essa ligação fica disponível para poder ser consultada, atualizada e verificada através das ligações existentes. Está aqui a ligação que eu acabei de fazer e a tabela que deu origem. É o que veio dessa ligação. A atualização permite que, se houver alterações na fonte de dados, os dados no Excel sejam atualizados automaticamente. Portanto, importar dados é apenas, de facto, usar o assistente para poder colocar os dados disponíveis no nosso Excel. Isto de uma base de dados do Access. Já de um fecheiro de texto, eu vou usar este fecheiro de texto que usámos há bocadinho para a conversão de texto para colunas, mas vou agora usar a ferramenta de importação para o Excel fazer o trabalho diretamente para mim. Vou criar aqui uma nova folha
e vou fazer obter os dados de fecheiro de texto. Seleciono o fecheiro e importar. E imediatamente o Excel identifica-me os vários campos, podendo eu, inclusive, trabalhar estes campos, mais uma vez, no transformar dados. É importante tomar atenção que o delimitador que está aqui em cima, vimos isso há pouco na conversão de texto para colunas, é importante definir qual é o campo que está, qual é o delimitador, o caractere que faz a separação de colunas. Em princípio, o Excel consegue identificar esse caractere bem e colocá-lo aqui. Caso não seja correto, façam vocês essa identificação. Ao fazer carregar, o Excel vai carregar os dados como tabela para o meu Excel. Também com os dados transformados corretamente. Neste caso é um número, posso pôr em moeda. Aqui, uma data. Portanto, a importação de dados de uma base de dados, de um fecheiro de texto, é de facto muito simples utilizando estas ferramentas de importação. Mas eu posso, inclusive, obter dados externos diretamente da internet. Se não, vejam. Vamos, por exemplo, a uma situação em que eu quero obter a taxa de Euribor. As taxas de Euribor atuais da internet. Vou aqui ao site da Euribor Rates, taxas Euribor atuais, tenho aqui estes dados e eu quero passar isto para o Excel para poder utilizar estas taxas nos meus cálculos de fórmulas financeiras ou outras contas que eu necessitar. Ora, uma das formas de o fazer seria à mão, copiar esta tabela, colar, o que me permite ter esses dados diretamente no Excel, mas nunca são atualizados e tinha que ter aqui algum trabalho. O que eu vou fazer é simplesmente copiar o link e tirar partido da ferramenta de obtenção dos dados da web. Ou diretamente a partir daqui deste link, a partir da web. O Excel o que me pergunta é qual é o link, qual é o endereço de onde vêm os dados. Eu coloco o endereço que copiei e faço OK. O Excel vai analisar os dados, esta tabela, e vai mostrar a informação que está disponível para poder importar para o Excel. Reparem, tenho esta tabela, não me interessa, e tenho esta tabela, onde tem então os dados que temos nesta aqui. Então, o Excel consegue analisar a página. Reparem, na vista web está aqui a página. Ele consegue analisar esta página e perceber que está aqui uma tabela que pode ser importada para o Excel. Eu faço carregar e o Excel coloca-me os dados disponíveis imediatamente para poder utilizar. Vou pôr aqui em formato percentagem, com 3 casas decimais ou com 4, para poder utilizar estes dados. A grande vantagem, além da facilidade de importação, é que estes dados estão atualizados constantemente. Ou seja, se eu fizer uma atualização dos dados através de atualizar agora, o Excel vai correr estas ligações, neste caso tem 3, e verificar os dados atualizados. Lá está. Ele vai sempre buscar a última atualização, neste caso foi agora mesmo feita, e carregar os dados originais. Portanto, eu consigo ter sempre aqui os dados atualizados ao segundo, se for o caso disso, para poder ter os dados disponíveis para as minhas contas. Com isto, e com a importação dos dados terminadas, concluímos este tutorial das operações sobre tabelas. Espero que tenham gostado. Apliquem nos vossos trabalhos. Obrigado por assistirem e bom trabalho.